Rafael Greca de Macedo, nascido em Curitiba em 1956, formado em Engenharia Civil e Economia pela Universidade Federal do Paraná. Antes de ingressar na política, coordenou vários projetos culturais e de preservação da memória da cidade. Em 1982, foi eleito vereador e fundou a bancada municipal do PDT, tendo sido seu primeiro líder. 1986, foi eleito deputado estadual e reeleito em 1990. 1992, eleito prefeito de Curitiba com 53% da votação. Proferiu palestras sobre a cidade de Curitiba nos 3 continentes. Fala fluentemente italiano, espanhol e inglês. Este é Rafael Greca de Macedo, prefeito de Curitiba, convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Hoje, com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. Teremos, portanto, um bom tempo para conversarmos sobre as coisas de Curitiba, sobre o que Curitiba já tem, sobre o que Curitiba aspira a ter. Mas nós vamos iniciar o nosso programa, Rafael Greca, buscando o início da sua vida pública. Na condução desse programa, como sempre, conosco, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bom, tem um dado aí importante também do Rafael Greca. O Rafael Greca é o único prefeito de Curitiba eleito que foi vereador. Tivemos outros que foram candidatos. Eu me lembro muito bem do Aristide Simão, Carlos Alberto Moro, até o doutor, recentemente, o doutor Rosinha, que foi vereador, deputado estadual e candidato a prefeito. O único foi Rafael Greca. Fala-se Maurício Frutti. Não, mas Maurício Frutti não foi eleito, ele foi nomeado. Mas falando com o Rafael Greca, nós queremos fazer uma pergunta para você, Rafael Greca. Como você conheceu, quando o Jaime Lerner? Conheci o Jaime Lerner quando ele criou a Casa Romário Martins. Ele fez uma exposição, eu me lembro que era conduzida pelo Valêncio Xavier, sobre o desembrulhar das balas Zequinha. As figurinhas de bafo que nós, piás curitibanos, usávamos colecionar no tempo da fábrica dos irmãos Sobania. Isso foi em que ano, Rafael? Foi quando eu tinha 16 anos. 16 ou 17 anos. 72. Foi em 1970, 72. E daí eu falei para o Jaime Lerner que queria também mostrar as memórias que eu tinha na minha casa guardadas, memórias da história da cidade, dos bairros. Ele me disse que aquele armazém velho tinha sido reciclado, era o armazém do seu Thomas Cubes, ali na Praça da Igreja da Ordem, para ser uma casa para guardar a memória de Curitiba. E eu juntei as fotografias do meu avô Greca, que com o fotógrafo Arthur Wischrau fazia fotografar cada obra antes, durante e depois, e que é um verdadeiro acervo da transformação da cidade, sobretudo no tempo dos prefeitos Melo Leitão e Alexandre Beltrão, do prefeito Beltrão. Então, daí eu trouxe essas fotografias para uma exposição, que foi a segunda exposição da Casa Romário Martins. Eu escrevi o boletim chamado Os Caminhos da Pavimentação em Curitiba, e o Jaime Lerner viu em mim uma inteligência voltada para a memória da cidade. Ele disse que eu devia usar a minha cabeça só para a memória da cidade. E eu fiquei sendo uma espécie de fabricante de boletins e de exposições que levaram a Casa Romário Martins a se transformar no centro cultural da primeira gestão do Jaime Lerner, ainda antes do Teatro Paiol ser inaugurado. Daí nós fizemos perto de 60 boletins e exposições. Você foi trabalhar na prefeitura, sobre a história da cidade. Não, eles me pagavam por serviço prestado. E eu era estudante ainda do Colégio Medianeira, depois fiz vestibular, daí virei estudante de engenharia, e daí fiquei amigo do Jaime Lerner informalmente, não funcionário. E quando foi o seu primeiro... Quando foi o seu primeiro cargo na prefeitura? Eu fui admitido no IPUC. Até quem me colocou no IPUC foi o Cássio Taniguchi. Depois eu fiz concurso do IPUC e daí tirei a maior nota. Foi um concurso sobre Curitiba e eu ganhei todos eles. A parte de ser prefeito, então é engenheiro do IPUC. Sou engenheiro de carreira do IPUC.
E o ingresso na política, candidato a vereador? Bom, daí 82. o Jaime Lerner, o arcebispo Dom Pedro Fedalto, a Fanchete Richibiter e o Ari de Jesus, que era funcionário da prefeitura, resolveram que eu devia ser candidato a vereador. Diziam que viria a redemocratização, que o caminho devia ser o da via democrática. Eu fiquei um pouco assustado, mas eu tinha organizado a visita do Papa, o Parque Polonês. Assustado com o convite ou com a redemocratização? Não, com a ideia de ser vereador. Daí conversei com a Margarita, que eu estava começando a namorar, e ela me disse, agora só por eleição. A via é democrática, tem que concorrer. E daí eu entrei na política, entrei no PDS, que eu tinha um pouco de vergonha de ser do PDS, até quando eu vi uma vez um daqueles para-brisas de carro com o dizer do PMDB, e por último eles calaram 7 quedas, PMDB neles, até eu tive vontade de votar contra mim, porque eu também não concordava com a ideia de sufocarem as cataratas das 7 quedas com o lago de Itaipu. Daí fui trabalhar na campanha, fiz a campanha muito bonita, só falando da história de Curitiba, e com uma série de conferências que me deram dor na garganta, até tanto que falei, e consegui arrastar umas 3.000 pessoas para o voto Camarão e umas outras 2.000 que votaram na chapa completa, que era Ney, Saul, nos deputados e no Rafael. Eu acho que foi uma lástima que o Saul não pôde ser governador naquela ocasião, porque teria sido também um grande governador, e não vai aí nenhuma restrição ao governo do Richa, que também foi bom, mas é uma pena que o Paraná tenha perdido a possibilidade de ter esse engenheiro tão organizado como o nosso governador. Vamos ficar na Câmara, não é, Silvio? Um pouco. Ficar um pouquinho na Câmara. Aí você disputou a eleição, ganhou a eleição, foi ser vereador. Daí o nosso estimado amigo Doutel de Andrade veio a Curitiba, já no comício das diretas já. Vamos ficar um pouquinho no vereador, vamos ver na Câmara Municipal do seu trabalho. Mas o Doutel veio e me convenceu a fundar a bancada do PDT na Câmara Municipal. Era o ano de 1983. E eu fui o primeiro vereador a entrar no PDT. Daí trouxe comigo o Algaci Túlio e o José Gorski. Daí houve aquela campanha dramática, onde nós perdemos para o Requião, a campanha de 1985. Nós éramos ainda muito crus em política. E arrumamos um comitê na velha fábrica de colchões Schier, ali na ladeira do cemitério municipal, na rua Trajano Reis. Era uma casa de enforcado, tinha um homem se matado lá por enforcamento, não era lugar de bom agouro, não. Diz que o homem tinha se enforcado em cima do lugar onde sentava a Duda. Por isso enforcou-se a candidatura do Jaime. Mas foi muito bom perder aquela eleição para o Requião, pelo seguinte, porque nos forjou no processo democrático e nos deu uma visão de que a cidade não era só a área central, a cidade era o conjunto das suas vilas, o conjunto do seu povo novo, que tinha vindo dos cafezais. Era uma outra cidade além das nossas pranchetas. Quem é Duda que ficava embaixo do enforcado? Nós queremos registrar isso histórico, isso é importante. A Duda é a secretária do Jaime Lerner, Maria Lúcia Pereira Lima de Camargo, secretária do Jaime Lerner, até hoje no Palácio do Governo, e a nossa vítima naquela campanha, porque a pobre Duda, pela falta de estrutura do comitê, acabava sendo o para-choque de todos os desacertos daquela campanha. E a Câmara Municipal? Vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal, Rafael Graca. O que você fez na Câmara? Projeto que você apresentou? Como é que você se qualificou dentro da Câmara Municipal? Foi gratificante ser vereador? Foi muito bom. Uma vez fiz a Câmara funcionar 1 dia e meio, sem fechar. Era um dia que o Maurício Frutti queria aprovar uma alteração de zoneamento nas R1 das Mercedes. O Frutti era o prefeito de Curitiba, né? Era o prefeito de Curitiba. Certo. O nosso grilo falante, que era a Fanchete Richibiter, era minha assessora na Câmara Municipal. Ela não ganhava nada, mas era mulher do ministro da Fazenda e assessora do vereador Rafael Greca. Na verdade, o que nós procurávamos fazer era um trabalho de elucidação para os vereadores novos, vindos na carga eleitoral do PMDB, naquele processo de redemocratização, de que a cidade, com as suas conquistas de urbanismo, não era um patrimônio do PDS ou da Arena, portanto não era coisa para ser destruída, mas a cidade era um patrimônio comum do povo de Curitiba e, de uma certa forma, até um fruto bom do processo autoritário ou da ditadura. Porque enquanto no resto do país fizeram viadutos nas janelas das pessoas, aqui o Jaime Lerner fez o primeiro calçadão do Brasil,
fez uma boa rede de transporte, fez uma correta lei de uso do solo ou do zoneamento, que depois foi sancionada pelo prefeito Saul Raiz, em 1975. E eu me lembro que na casa da tia Chiquita, na rua Almirante Barroso, esquina com Inácio Lustosa, nós chegamos a montar a Fanchete e eu, com o apoio do Lubomir Ficinski, do Rafael Deli e de outras pessoas ligadas ao IPUC, até uma escola para os nossos vereadores, onde nós dávamos ideia para eles quem ia nessas reuniões. Ia o Valdir D'Angelis, ia o José Filinto, ia o José Maria Correia, a Marlene Zanin, ia o Jorge Bernardi, iam os vereadores do MDB, eles iam ter noções do urbanismo da cidade. Então eu não era só oposição, mas era também um fator de informação da engenharia e do urbanismo da cidade para as novas forças políticas que estavam dentro da cidade. E com isso nós conseguimos, de uma certa forma, passar tanto a Prefeitura do Maurício como a Prefeitura do Requião, mantendo a mesma linha de planejamento da cidade. Basicamente eu chamo eles de bárbaros, mas é uma coisa assim... Mas é bom registrar também, Zé. Basicamente, a sua atuação como vereador e sob a Prefeitura do Maurício eu deitava e rolava, né? Porque eu era mas só um instante. Foi, na verdade, uma resistência às modificações que os prefeitos do MDB gostariam de fazer. Eu era engenheiro, tinha a noção do plano da cidade, tinha a noção da memória da cidade, tinha mais informação do que os vereadores só de base popular. Então, com isso, eu consegui fazer da minha passagem pela Câmara Municipal uma convivência muito boa, muito profícua e até muito fraterna. Na verdade, eu fui muito feliz na Câmara Municipal. Me diverti muito. Eu queria fazer um registro. Eu me lembro da noite que nós fizemos a Câmara funcionar um dia e uma noite seguidas, a senhora Svoboda não acreditou que o marido tivesse de serão e foi dormir lá no gabinete do presidente da Câmara. A senhora Svoboda, uma hora ela cansou e sentou-se numa poltrona na sala da presidência da Câmara e ficou de serão ali, como a sentinela vigiando o túmulo do senhor na porta da Câmara, cuidando do senhor Svoboda, que era o vereador, lá da Vila Guaíra. Eu me lembro também de como era engraçado o vereador Tozin, como era pitoresco, divertido. Me lembro do vereador Ivan Ribas, terrível, sempre ameaçando atirar no vereador Algaci Túlio. Me lembro de uma vez que enfiei o dedo no revólver do vereador Ivan Ribas, saí na capa da tribuna, eu sabia que não ia me matar. Era muito incendiada a Câmara naquele tempo da redemocratização. O presidente era Horácio Rodrigues. Horácio Rodrigues, muito engraçado, terminava as sessões dizendo: terminou mais uma sessão que não revelou nenhum talento. Mas realmente dizia isso. Deixa eu fazer um registro aqui, né? É importante. Aquela eleição eram 33 vereadores, era composta da Câmara Municipal de Curitiba. O PMDB, já era PMDB, elegeu 22. E o PDS elegeu 11. Vocês eram 11 vereadores naquela oportunidade. O nosso líder era o Losso, Santiago Losso era o líder. Eu estava registrando... Nosso profeta bíblico. A grande maioria que tinha o PMDB dentro da Câmara Municipal. E vocês, a minoria, bem grande também. E depois a nossa bancada era de 3. Éramos 3. Algaci, Gorski e eu. Do PDT agora. Do Jaime Lerner, do PDT do Jaime Lerner. E foi uma maravilha nós passarmos daí para o lado do Brizola, porque daí tínhamos uma tribuna mais à esquerda do que o PMDB. E deixamos de ser os leões daquela arena terrível que devorava os cristãos do PMDB e passamos a ser mais à esquerda. Então foi muito bom, muito divertido. Rafael, como é que você, que veio do regime da ditadura militar, na época do governo militar, veio do governo militar e entra no PDT, justamente o PDT, que era o partido do Leonel Brizola, que foi expulso do país pelos militares. Como é que você entrou no PDT do Leonel Brizola? No tempo da arena eu fui sempre cristão, nunca fui leão. Eu era muito menino e a minha admiração era local. Eu admirava muito tanto o governador Ney Braga, quanto o Saul Raiz, quanto o nosso Jaime Lerner, quanto os nossos ministros do Paraná, que eram muito bons, o
Maurício Schumann, o Carlos Richibitter, e admirava também o governador Canet, que foi muito correto. Então eu acho que aqui a ditadura não teve assim um papel tão deletério como teve no resto do país. Agora, eu não participei da resistência democrática porque ao tempo das passeatas ou da tortura, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, não tinha consciência. Eu me lembro que até usei isso na minha campanha de prefeito, que a minha única memória da Revolução é o dia que a minha professora da escolinha Tia Paula, a professora Dona Lisete, do 2º ano primário, escreveu no quadro negro da nossa sala de aula: crianças vão para casa, hoje tem revolução. Quer dizer que você se sentiu bem dentro do PDT? Como? Você se sentiu bem dentro do PDT? O Doutor de Andrade era das figuras mais lindas da história política brasileira. Não germinava em você alguma coisa de esquerda Falava já? um português admirável. Tinha uma visão fortíssima do processo político brasileiro. Contava histórias fantásticas. Até hoje dele guardo a melhor lembrança. E essa coisa de ser de esquerda ou de direita, claro que eu era muito mais de esquerda, tanto Margarita como eu éramos potencializados para o processo da esquerda, até pela nossa educação. Margarita foi educada no Colégio Sion, onde as irmãs romperam com aquela tradição católica ancestral ao tempo do Papa João XXIII e passaram a ser mais revolucionários. E o meu colégio, Medianeira, dos padres jesuítas, tinha o livro de filosofia e de religião que uma vez o ministro da Justiça mostrou na televisão, o nosso livro, assim, e dizia assim: este livro é comunista. Nós tomamos um susto, todas as crianças, porque o ministro da Justiça mostrando o nosso livro na televisão dizendo que era comunista, era o livro da Sonoviso. Era um livro de muita consciência, muito correto, que os padres, com a inteligência que é própria da ordem jesuíta, souberam administrar para a gente. Agora, o Jaime Lerner não tinha nada a ver com repressão ou com ditadura, a não ser, às vezes, na sua timidez política, ou na falta de vontade para o diálogo, coisa que ele aprendeu depois, sendo o prefeito eleito nos 12 dias. Silvio, nós vamos atropelar um pouco aqui essa sequência que a gente programou para conversar com o prefeito Rafael Greca, e vamos aproveitar que estamos aí à altura da Câmara Municipal e trazer, prefeito, um vereador para fazer uma pergunta. Nós fazemos isso habitualmente no programa, gravamos alguns convidados para dirigir perguntas. Nós vamos chamar a pergunta do vereador Jorge Samek, que é o presidente do PT do Paraná, e fala sobre as questões urbanas, sobre as questões de Curitiba. Bom, inicialmente, ao cumprimentar o programa e ao prefeito, eu quero dizer que sou daqueles que também acho que, de modo geral, a prefeitura vai bem. Mas tem algumas coisas que me intrigam profundamente na cidade de Curitiba. Uma delas diz respeito à questão da região metropolitana de Curitiba, no que diz respeito à questão do transporte coletivo. A Secretaria do Planejamento, portanto, na responsabilidade do senhor Cássio Taniguchi, tem a responsabilidade da Comec, que é quem administra o transporte coletivo metropolitano. E em Curitiba é a URBS, que tem a responsabilidade através do prefeito Rafael Greca. E essa possibilidade de integração do transporte da região metropolitana anda a passos de tartaruga. Está vencendo o mandato do prefeito Lerner, do prefeito Rafael Greca, o governo Lerner já está para 1 ano e meio quase de mandato, e até agora a integração praticamente não saiu do papel. De quem é a responsabilidade? Do secretário Cássio Taniguchi, que não quer essa integração, ou do prefeito Rafael Greca, em função da lerdeza com que ocorre essa integração e está transformando o centro de Curitiba num verdadeiro caos. Aonde circulam os ônibus da região metropolitana não dá para se circular. Cito o entorno da Igreja do Guadalupe, Teatro Guaíra, a região ali do Shopping Miller, quer dizer, onde é que tem um ponto final da metropolitana, há um caos no trânsito. E a segunda pergunta, muito rápido, nós não podemos mais conviver com esse racionamento de água. É uma vergonha para Curitiba, para a região metropolitana, esta empresa Sanepar. E ela opera através de uma concessão da Prefeitura Municipal de Curitiba. E há 1 ano e 5 meses estamos assistindo um verdadeiro descalabro da falta de água constantemente em diversos bairros de Curitiba e muito também na região metropolitana. Eu pergunto ao prefeito, quando é que ele vai quebrar essa concessão ou exigir que a Sanepar
cumpra a responsabilidade de poder ter água em todas as torneiras dos cidadãos de Curitiba. Eu tenho muito apreço pelo vereador Samek, pela sua consciência crítica, mas acho que agora já subiu no palanque. Já estamos começando o processo eleitoral. Na verdade, ele tem toda a razão na análise da necessidade da integração do transporte metropolitano. Essa bandeira não é do PT, essa bandeira é nossa, do Jaime Lerner e minha, e de todos os que entendem que a grande Curitiba tem que ser tratada como uma cidade só. Nós resistimos ao Requião e colocamos o Ligeirinho em Pinhais, debaixo de cacetadas da polícia, e o Requião fazendo o papel ridículo de mandar prender o Tubo e o Ligeirinho. Eu queria ver ele prender o Tubo, ia ser mais engraçado do que prender o Ligeirinho. Mas nós vencemos aquela batalha. Nós temos a integração em São José dos Pinhais, e agora eu fiz a integração com o Almirante Tamandaré, com o Terminal da Cachoeira. A nossa ideia é conseguir um financiamento do BID para fazer todas as adequações necessárias para integrar os 28 municípios da região metropolitana. Eu também estou fazendo a integração dos serviços de saúde. Hoje, por uma central de computador e de telefones, nós já podemos marcar consultas de Adrianópolis a Quiem e de Paranaguá a União da Vitória nos hospitais de Curitiba, promovendo a integração dos serviços médicos com a rede de saúde, que tem 89 postos na nossa Curitiba. Com relação à questão da integração de transporte, nós vamos fazê-la agora uma vez cada mês ou cada mês e meio, até que todos os municípios sejam atingidos. É correta a visão de que o paredão de ônibus que assoma ao terminal de Guadalupe acaba congestionando o trânsito do centro da cidade. Mas mais correto ainda é nós agirmos com pressa para resolver o problema, coisa que tanto o governador como eu temos como nossa obrigação e cumpriremos ao longo desse ano. Se não acontecer tudo no meu governo, vai acontecer no do meu sucessor, e se eu passar lá para o lado do governo do Estado, eu dou um jeito do lado de lá, daí cuido da cidade lá no âmbito da Comec ou do lado do avesso do processo urbano. Com relação à segunda questão, o que ele levantou? Água. A Sanepar. Eu também tenho sede de justiça com relação a esse problema da falta da água. Houve uma lentidão muito forte na tomada de decisões ao tempo dos governos anteriores ao do Jaime Lerner. De maneira que a oposição não pode dizer que esse problema é um problema que surgiu neste governo. Tentou-se captar água do aquífero Karsten, que é um aquífero subterrâneo na região de Almirante Tamandaré, e a Justiça embargou a captação. Mas nos assegura a Sanepar que antes do mês de agosto nós teremos água em abundância nas nossas torneiras. Pelo jeito, a buraqueira que se faz na cidade não é em vão, e eu confio que essa captação se dará o mais tardar até o final do ano. Eu acho que é fundamental nós termos água, mas não é fundamental brigar com a Sanepar. A Sanepar tem um quadro técnico extraordinário, foi feito um grande investimento na qualidade dos serviços da Sanepar ao longo de todos os governos que nos precederam, e se o Requião não rompeu com a Sanepar quando foi prefeito, o senhor Maurício Fruit não fez isso, por que tenho eu que fazer? Eu que me dou tão bem com o governador. Eu acho que nós vamos ter água até o final do ano. Eu recomendo a Sanepar, em todo caso, que tenha pressa, porque, vejam, essa sede de água que transforma bairros como o Alto Boqueirão e o Alto da Santa Cândida em desertos, em terra úmida, ela pode nos tirar votos. Rafael Greca. A população inteira, Curitiba inteira, os jornalistas que estão aqui e outros que estavam, querem dirigir a você a pergunta que você levantou agora ao falar de sucessão. E o Silvio está pronto para perguntar sobre a sua sucessão, quer saber quem é o candidato. Mas daqui a pouco. Agora nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida.
Voltamos com sala exclusiva e a presença hoje do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Depois de vereador, o Rafael foi ser deputado estadual, se elegeu deputado estadual. Deputado estadual, na verdade, foi o tempo de preparação da sua campanha para a prefeitura? Eu fui 6 anos deputado estadual, 4 anos eu fui deputado de oposição ao governo Álvaro Dias, depois 2 anos deputado de oposição ao governo Requião. Na questão da luta dos professores estaduais, eu tive um papel muito destacado pela proteção que eu dei às vítimas daquele nefasto bombardeio na Praça do Centro Cívico. Depois como com a história de abrir os portões e mandar abrir os portões. E depois como prefeito e como aliado do governador Jaime Lerner, sofreu também o mesmo processo? Não sofri tanto, né? Porque eu dei, se eu não me engano, 19 reposições salariais para os nossos professores. Eu digo movimentos de rua. Mas foram muito justos e tal. Muito fracos com relação àquele, e eu sempre procurei ter muita consideração com a causa dos professores. Na verdade, eu editei os livros Lições Curitibanas, montei o projeto dos Faróis do Saber e montei um projeto de capacitação dos professores num nível nunca antes usado na prefeitura. E a minha secretária de Educação é muito competente, a Liette Blume, e é uma professora que foi de 1ª série, de 2ª série, de 3ª série, de 4ª série, de ginásio, então ela sabe todos os percalços da carreira. E eu procurei distinguir os professores com aumentos salariais diferenciados. Hoje uma professora da nossa prefeitura deve ganhar por 8 horas de trabalho em torno de R$600 quando principiante. Se trabalhar 8 horas, se trabalhar só 4 horas, ganha em torno de R$300 quando principiante. Mas é uma professorinha, aquela verdadeiramente jovem, inocente, saída da escola normal, técnica de nível médio, de 17 anos. O que é um salário bem aceitável. Rafael Greca, vamos voltar um pouquinho, vamos falar na Assembleia. Oposição ao governo Álvaro Dias. Como é que foi a sua posição de oposição ao governo Álvaro Dias? Não era muito fácil, porque nós éramos poucos, e do lado do governador estava muito inteligentemente plantado o Fábio Campana, que pautava a Assembleia. O nosso bruxo político montava os discursos da tigrada do lado de lá, e eu tinha o improviso e o recurso do improviso para enfrentar a turma. E no governo Álvaro Dias, no governo Requião? Você pegou uma parte também do governo Requião, na oposição também, dentro da Assembleia. Eu já tinha o Aníbal Cury do meu lado, uma vez até ele me mandou fazer um discurso contra o Requião, eu fiz, não me lembro qual era o assunto, daí ele foi dizer para o Jaime Lerner que eu é que devia ser o candidato a prefeito. Perguntou para o Jaime Lerner se ele fosse atravessar a Praça Osório para encontrar o Requião, quem que ele levava, se era o Cássio Taniguchi, ou o Carlos Eduardo Seneviva, ou a mim. Daí o Jaime disse que era eu, ele disse, então é o Rafael que tem que ser o prefeito. Ele acertou. O nosso guru acertou. Pois bem. E daí você foi ser prefeito e é o prefeito de Curitiba pelo voto. Com a maior alegria do mundo. Ninguém gosta mais do que eu faço, do que faz, do que eu. Eu adoro ser prefeito, sou prefeito por inteiro, me esqueço até de ser Rafael. Na verdade, eu acho que o amor é a condição da missão. E é muito forte o meu processo de envolvimento com a população. Outro dia eu fui levar o delegado de costumes conhecer o FAS SOS, na rua Conselheiro Laurindo. É uma central de triagem e de atendimento social que Margarita fez na antiga Sociedade de Socorro aos Necessitados. E quando eu entrei na sala de triagem, estavam ali os homens de rua da cidade. E eles se levantaram para me cumprimentar, e eu disse, vocês sabem quem eu sou? Porque eram tão despossuídos, tão excluídos, tão pobres. Eles disseram, claro, você é o nosso prefeito, Rafael. Depois eu disse para o delegado Sivan, eu disse, olha, pouca vez os pobres poderão dizer com tanta certeza, é o nosso prefeito, que eu sou de verdade dele. Eu sou o prefeito dos bairros e dos excluídos, eu sou prefeito da cidade inteira, mas eu cuido muito para tornar a maior beleza da cidade
a sua justiça social. Eu acho que as nossas conquistas de urbanismo não iam valer nada, os nossos parques não iam valer nada, se a cidade não fosse também uma vereda de igualdade de oportunidade. Mas, Rafael, você falou que você é candidato a prefeito. Nós estamos hoje numa época também de escolher o candidato a prefeito. E você também foi, na época, escolhido candidato, disputando uma posição entre 2 ou 3 pretendentes a candidato. Como é que foi aquela oportunidade para você ser efetivamente escolhido dentro do seu partido, dentro do grupo, inclusive, do PDT, e do Jaime Lerner, para você ser escolhido o candidato a prefeito de Jaime Lerner, que na época era o prefeito de Curitiba, e tinha uma força, e como tem até hoje, uma força muito grande e política, eleitoral, dentro de Curitiba. Foi uma luta fortíssima, porque eu, na verdade, não dispunha do acervo técnico ou do acervo de convívio com o então prefeito Jaime Lerner e atual governador, que dispunham os outros candidatos. O Cássio tinha sido a vida toda companheiro do Jaime no escritório de planejamento. O Cine Viva tinha inventado o tubo e o ligeirinho, que estava no auge da moda. Mas eu tinha a meu favor ter provocado a eleição dos 12 dias e ter oferecido a Casa da Tia Chiquita como o quartel-general dessa eleição. Na verdade, foi a minha obra mais importante como deputado estadual, foi conseguir a mudança na Constituição que permitiu a eleição do Jaime Lerner em 12 dias. Coisa que eu fiz com o auxílio do advogado Giovanni Gionedes, do Doutel de Andrade e do deputado Brandão Monteiro, os dois já falecidos. E o Giovanni, agora, chefe da Casa Civil do governador. Na verdade, eu tive que fazer um fortíssimo trabalho de convencimento dos aliados políticos, do ministro Zé Eduardo, do Jaime Lerner, para conseguir a candidatura. Mas na hora que consegui, eu não tive nenhuma dúvida que ia ser prefeito e prefeito no primeiro turno. Porque eu sabia que o amor é a condição da missão. E que na hora que eu fosse falar de Curitiba, as pessoas iam entender no seu subconsciente quanto eu desejava fazer bem feito o meu ofício de prefeito. Agora, passados quase 4 anos, vocês podem julgar. Eu, com muita humildade, tenho recebido a consideração intensa da população, manifesta em 92% de aceitação na última pesquisa que foi vinculada aí pela imprensa nacional. Mas eu acho que ainda muito está por ser feito e eu vou ser lembrado mesmo pelos alunos das lições curitibanas e pelos leitores dos Faróis do Saber, quando esse tempo já tiver passado. Rafael Greca, aí você foi eleito prefeito, assumiu a prefeitura de maneira rápida. Como você recebeu a prefeitura, o que você pôde fazer na prefeitura e o que você ainda vai fazer até o final do seu mandato? Eu encontrei a casa organizada, cada coisa em seu lugar, mas eu ainda assim tive um ano de adaptação muito difícil, também porque o secretariado foi todo transferido do Jaime Lerner para mim. Poucos secretários tinham sido feitos por mim. Alguns, de vez em quando, me achavam meio piapançudo, assim, o que esse piá está pensando? Até eu me firmar mesmo como prefeito, demorou um pouquinho. Eu consegui montar uma equipe dentro do IPUC de jovens arquitetos, entre os quais eu distingo o Fernando Poppe, o Mauro Magna Bosco, o Fernando Canali, o Reginaldo Reicher, a Liana Varicelli, e esses arquitetos me ajudaram a tentar um novo desenho para a cidade. Também o Luiz Ayakawa, que hoje está na Comec. E com esses jovens arquitetos nós fizemos o novo. As ruas da cidadania, os faróis do saber e o não ao bonde. Nós tínhamos a ideia de fazer um bonde moderno e veio aqui o Alvin Toffler, aquele grande escritor, e ele me perguntou, e eu perguntei a ele, que tinha 200 milhões de dólares no BID para fazer o bonde na linha Santa Cândida Pinheirinho, se eu devia fazer o bonde. Ele disse, eu acho que não, acho que eu devia pegar o dinheiro do bonde e fazer outras coisas. Aí nós inventamos o programa Pro Bairros, que é esse programa que está em curso, que vai dar até o seu final 100 quilômetros de asfalto de bairro e vai estender as linhas de ligeirinho por toda a cidade e que, tendo abandonado o bonde, fez os ônibus biarticulados no eixo Santa Cândida Pinheirinho, que é o meu orgulho. Sobretudo é o meu orgulho quando eu vou para Brasília e vejo o buraco aberto do metrô que não se fez em Brasília e aquela chaga no meio da cidade capital do bonde sonhado na época por Curitiba e pelo Roriz. Na verdade, nós íamos chegar nesse período pré-eleitoral
um buraco no centro da cidade e aquele triste bonde chamado Desejo só, não circulando. E o que ainda dá tempo de fazer? Ih, vou fazer tanta coisa. Vou fazer uma Rua da Cidadania na Praça Rui Barbosa, outra na Boa Vista, outra em Santa Felicidade, outra no Pinheirinho. Já estou terminando a da Santa Cândida e estou deixando bem boa a do Boqueirão. Vou inaugurar o novo Museu Paranaense no Memorial da Cidade, no coração do Largo da Ordem. Vou completar o número de 50 faróis do saber. Vou fazer perto de 60 quilômetros de asfalto. Vou fazer a porta do cemitério do Boqueirão e a porta do cemitério da Água Verde, para não dizerem que eu discriminei só os defuntos nobres do cemitério de São Francisco. Porque também morrer precisa ser bonito, né? A gente tem que ir embrulhado para presente num lugar bom. Vou fazer ainda o Parque Tanguá e vou terminar o Parque Tingui. E por último vou fazer o Parque Italiano. E ainda vou fazer algumas fontes, algumas urbanizações do centro da cidade, porque acho que a beleza também é uma função urbana. E tem quem dê mais ideia ainda para você. Nós vamos chamar mais um convidado para lhe fazer uma pergunta. É um outro vereador, o vereador Marcos Isser, hoje diretor do Detran do Paraná. Caro prefeito Rafael Greca, o senhor conhece muito bem a cidade e eu gostaria de lhe perguntar sobre a possibilidade de tão logo seja concluído o contorno sul, o contorno norte e o contorno leste, nós possamos utilizar o antigo traçado da BR-116 que corta Curitiba como via de ligação entre os bairros, numa forma periférica, desafogando, portanto, o trânsito e o tráfego das nossas vias rápidas e outras vias de acesso ao centro. E gostaria também de saber a sua opinião sobre o problema de poluição de veículos nas nossas grandes cidades. Curitiba ainda não tem esse problema, mas hoje já tem uma frota de cerca de 650 mil veículos e dentro em breve poderemos ter também esse problema. Então gostaria de saber a sua opinião para que a gente possa trabalhar sempre em conjunto como temos feito. Eu vejo com grande possibilidade, assim que o BID mande os recursos e a gente consiga executar o contorno leste, o uso da BR como uma via de ligação interbairros. A cidade já faz isso hoje. Grande maioria das pessoas foge do tráfego usando a BR. O contorno leste precisa ter um traçado coincidente com o contorno norte. Não o traçado que é o DNR. Eu sou contra o traçado do DNR. O governador também é contra, o secretário de Planejamento, Cássio Paniguchi, também é contra. Não tem cabimento dividir Piraquara e Quatro Barras pelo meio. Não tem cabimento jogar o contorno não coincidente com o contorno norte. O advento da Renault obriga um planejamento metropolitano e obriga a preservação dos mananciais da região de Piraquara e de Quatro Barras. O DNR está com uma perspectiva rodoviarista, imediatista, e está insistindo de maneira errada e, no meu ponto de vista, até um pouco histérica, num traçado que é uma destruição das reservas florestais da região metropolitana de Curitiba. Eu quero dizer ao Marcos que a questão dos 600 mil veículos é muito grave, porque eles eram 100 mil há perto de 10 anos atrás, ou, se eu não me engano, 12 anos atrás, 12 a 15 anos atrás. E acho que nós temos que cuidar também do ar de Curitiba. Por isso que briguei como um tigre na questão do MTBE e vi, nesse momento, quando quiseram colocar um veneno importado no lugar do álcool brasileiro como aditivo da gasolina, eu vi todo o rosto da loucura da política brasileira. A reunião no Palácio Iguaçu, a portas fechadas, com os técnicos da Petrobras, os alcooleiros e nós do governo do Estado, foi um exemplo e uma crônica da loucura da política brasileira. Eles diziam que não tinha álcool, sobravam 300 mil litros de álcool. Eles diziam que não dava para trazer o álcool para Curitiba. Os usineiros disseram que em 8 horas o álcool estava em Curitiba. Eles diziam que ia faltar gasolina, sobrava gasolina no fim da reunião. Daí a gente ficava pensando, por que comprar veneno importado? E o que a Petrobras queria com isso? Eu acho que vender gasolina com álcool sem veneno para os Estados Unidos. Não entendi até hoje, quem sabe um dia eu vou descobrir, se tiver um poder federal mais forte,
ou se assisti uma discussão privilegiada no âmbito de Brasília, mas não entendi o que aconteceu. Mas tenho orgulho de ter resistido e não tinha nem medo de deixar a cidade a pé, porque melhor a pé do que envenenada. Num determinado momento, um sujeito disse assim, um dos senhores da Petrobras, mas a gasolina com álcool simples, não anidro, pode fazer mal aos carburadores. Louco, pensava nos carburadores e esquecia os pulmões e os corações das pessoas. Louco, varrido. Rafael Greca, falamos aí da BR, e a BR é um parâmetro. O ex-prefeito Saul Raiz esteve conosco aqui na última semana, dias atrás, e a par de fazer referências elogiosas a você como pessoa, a você como administrador, como prefeito. Eu adoraria que o Saul tivesse coragem de ser candidato a prefeito na minha sucessão. Você está provocando e o Silvio quer perguntar, mas nós vamos ficar mais um pouco na história da BR. O Saul identificou duas Curitibas. A Curitiba mais privilegiada pela qualidade de vida e a Curitiba deserdada, a Curitiba mais sofrida. Vou levar ele a dar uma volta nessa parte mais sofrida. Mas veja bem, para que as coisas fiquem mais assentadas, nós pedimos que fosse retirada essa parte da entrevista do Saul para que você ouvisse. Vamos ouvir o Saul Raiz. Tudo. Por exemplo. Curitiba falta tudo, porque não dá para imaginar, só que ela em relação às outras é a melhor, mas não dá para imaginar que tenhamos essa cidade com essa qualidade e você atravessa a BR e tem essa miséria, essa dificuldade enorme. Então, precisa irradiar para o resto de Curitiba a qualidade de vida que existe do lado de cada BR. Pois é. Eu não concordo com o Saul, eu acho que a cidade agora é uma só. Ele, na verdade, está defasado do processo municipal, embora tenha uma visão muito ampla da necessidade de equipamentos para todo o espaço urbano. Nós hoje temos 1.064 equipamentos sociais, temos 219 creches e 120 escolas, 219 creches, 120 escolas. Qualquer coisa tem uma caderneta aqui. Temos 89 centros de saúde, temos 1.069 equipamentos sociais. A Rua da Cidadania já está levando para o Pinheirinho e para o Boqueirão a prefeitura. Porque o que é a Rua da Cidadania se não uma prefeitura? Os faróis do saber são ligados na internet. Eu acho que a cidade é cada vez mais uma só. Agora, a ideia de revogar a BR para unir a cidade é muito positiva e o pensamento do Saul é pautado no amor pela cidade, que, como eu, ele também tem. Mas ele tem estado muito ligado na questão empresarial e tem esquecido de passear pela sua Curitiba. Eu estou convidando você, Saul, para passear comigo e, quem sabe, tomar o gosto de ser candidato à minha sucessão. Prefeito Rafael Greca, o ex-prefeito de Curitiba, atual senador Roberto Requião, esteve aqui também na sala exclusiva, e disse que na época dele, que ele foi prefeito, ele tinha um orçamento de 74 milhões de dólares. O Jaime Lerner tinha um orçamento de 340 milhões de dólares. Que você tem um orçamento de 1 bilhão e 70 milhões de dólares. É por isso que você está fazendo mais coisa do que eles. Pode até ser verdade, mas eu acho que eu não descuidei em nenhum momento eu descuidei da obrigação de fazer. Nós somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. E cada governante tem a obrigação de deixar sua marca no rosto da cidade. Ninguém pode passar uma prefeitura em vão. É um nécio, é um fraco, aquele que passe uma prefeitura só se lamentando ou só provocando a luta política, mas não deixando efetivas marcas da sua passagem no espaço urbano. Você, quando se elegeu prefeito, prometeu arborizar a rua que mora o ex-prefeito Roberto Requião, inclusive com o IP amarelo. Você cumpriu essa promessa com ele? Acho que me esqueci. Esqueceu a promessa. Talvez seja isso que ele então está reclamando. Mas não faz nenhum mal olhar um IP amarelo. Acho que se o Requião tivesse a sensibilidade de todas as manhãs olhar um IP amarelo recém-florescido, sobretudo no tempo em que florescem os IPs, que é o mês de setembro, ele seria bem menos amargo. Muito bem, você falou que o grande candidato à prefeitura de Curitiba
Poderia ser o Saul Raiz, que esteve aqui peremptoriamente e disse que não. E quer cuidar do neto. Eu até falei a ele que fazia uma creche no gabinete do prefeito pro neto. Pois é, e mas o Silvio quer saber dessa história, mas nós gastamos o tempo conversando de outras coisas e não chegamos lá. Vamos de novo a um breve intervalo e voltamos em seguida com Sala Exclusiva. Voltamos com Sala Exclusiva e a presença hoje do prefeito Rafael Greca. Silvio, você está fazer uma pergunta? Não, mas não aquela. Vamos fazer uma primeira. Não, ainda não, ainda é cedo. O programa vai terminar daqui a pouco. Não, mas o senador, ex-prefeito de Curitiba, Roberto Requião, também afirmou aqui no nosso programa de que ele, na época que era prefeito de Curitiba, ele teria como voto certo, se houvesse uma reeleição, 58% de apreciação. Que o Jaime Lerner teria 62%. E que você, Rafael Greca, só teria 2%. Eu não soube... 12%. Eu não sou obrigado à pesquisa. Aliás, eu faço a minha pesquisa e eu sei as posições políticas. E eu não aceito muito pesquisa. Também não aceitei esse pensamento, essa divulgação. Mas ele disse aqui, afirmou que você só teria 12% se houvesse uma reeleição de votos certos para você. Felizmente, para a verdade, não basta a opinião de um só. E felizmente ainda que esse único não é só o Requião, que o mundo tem muitas outras pessoas diferentes dele. Bem, Rafael, por que Gorô não saiu da casca a tese da reeleição? Porque o presidente embarcou no táxi do PFL, essa é a visão do jornalista Ricardo Amaral, e o motorista dando voltas na Praça dos Três Poderes e só vai desligar o táxi, dando desembarque na estação da reeleição, quando o taxímetro chegar nos 3 dígitos. Na verdade, há um jogo de interesses no Congresso muito forte e que vai dar reeleição para o Fernando Henrique só por milagre. Não deram nem para nós, nem para ele. Não vai dar para prefeito. Seria muito bom para o Brasil e eu sou a favor da reeleição. Sim, mas não para o governador Jaime Lerner, para o presidente Fernando Henrique, mesmo que isso não me permita ser candidato a governador na próxima vez, eu acho que seria muito bom para o Brasil que o povo pudesse confirmar os governantes que estão acertando e condenar os que estão errando. Como não teve reeleição em Curitiba, eu, cassado, vou para a Itália em janeiro. Esse seu projeto de governo, pode vir a se concretizar ou não, eu acho que não será a reeleição, mas pode vir ou não se concretizar, passa por uma Secretaria de Estado, vai participar do governo de Jaime Lerner. Isso está conversado. O futuro pertence a Deus, nós temos conversado... Mas quando Deus ajuda, fica mais fácil. Sim, mas eu ainda não tenho nenhum plano formado. Eu acho que o tempo agora é de eu me dedicar a terminar o meu serviço de maneira correta. E, às vezes, pode ser até mais interessante ficar fora do governo do Estado para ser governador. Esse terminar o seu serviço, não fala também terminar o seu serviço reelegendo o seu sucessor? Também essa preocupação assalta não só o meu pensamento, o meu entendimento, como o meu coração e as minhas orações. Tenho rezado muito para Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e para o nosso bom Deus, para que haja uma fortíssima inspiração, tanto no nosso partido como na nossa população, para que venha aí um bom sucessor à altura do bem que nós desejamos para Curitiba. O prefeito tem que ser de carne e osso. Não basta ser só soprado por uma unção do poder. O prefeito tem que nascer no meio do povo. Ele não pode nascer de um ato solene da realeza, como um rei antigo que se esconde dos comícios e das reuniões do povo. Mas aí, então, esse aqui é um prefeito muito popular ou populista? Um prefeito muito popular, com grande competência técnica e com uma inteligência à altura de Curitiba. Eu peço que os nossos pré-candidatos, do Cássio Taniguchi ao Algaci Túlio, passando pelo Ceneviva e pelo nosso Augusto Canto, percorram os caminhos do povo, conversem com a população, sintam o entendimento do povo e não queiram só nascer de uma coqueteleira de marqueteiros. Rafael Greca, você lançou aqui, demonstrou que de coração o seu candidato seria o Saul Raiz e já até tinha o projeto de fazer a creche ao lado do gabinete. Nós fomos buscar na entrevista do Saul qualquer coisa com referência a essa questão, né? Porque perguntamos ao Saul e ele foi taxativo, não sou candidato. Perguntamos mais, quem é o candidato desses que estão aí?
E ele saiu-se com uma surpresa. Vamos ouvir o Saul Raiz. Isto é segredo. Isto é segredo. Eu não posso... Eu tenho algumas ideias, mas isso eu não posso contar porque eu acho que os dois líderes de Curitiba, que é o Rafael Greca e o Jaime Lerner, têm que se compor e nos apresentar o melhor. Quem é o melhor? Vão ser 2 meses de muita fofoca e de muita emoção. Para a alegria da imprensa política e para força do noticiário, o governador e eu, e mais as zonais do partido, mais os movimentos populares, mais os nossos amigos que são mentores da causa do urbanismo curitibano, vamos ter muita reflexão pela frente nesses 60 dias que nos separam da indicação do candidato. Hoje não vou dizer. Mas Rafael Greca, grande. ele foi bem claro, o Saul, quando ele disse, tem um candidato, é segredo. Envolveu o seu nome com o do Jaime Lerner, do governador Jaime Lerner também. Envolveu o nome dos dois, as duas lideranças de Curitiba, evidentemente, né? Que teria um candidato já guardadinho assim no bolso do colete, quer dizer, um do coração, um candidato que vocês efetivamente querem que seja o prefeito de Curitiba. Essa história do Rafael brigar com o Jaime Lerner brigar com o Rafael, isso é jogo de cena, é fumaça, é gelo seco, porque a coisa não é por aí. Teatro precisa de gelo seco. Desculpe, interrompi mais fácil. Mas é isso que nós estamos pensando, viu? A dedução que nós tivemos foi essa. Aliás, a área política toda de Curitiba pensou assim, quer dizer, tem um candidato, eles sabem quem é o candidato, só não querem jogar ainda o nome do candidato. E começar a aparecer 3 ou 4, 5. Quer dizer, isso não atrita mais, talvez, até dentro do próprio partido, do PDT? Não, eu acho que tudo tem o seu tempo e o candidato deve vir fortalecido até pelo debate anterior à sua indicação. Foi o que aconteceu comigo. E os acordos com outros partidos? Acho aí tem o PTL, ouvir PTB, todas PSDB. as forças políticas que compõem a nossa aliança. A sua aliança ou a aliança do governador Jaime Lerner? A aliança do governador Jaime diferentes. Lerner que ninguém vai regredir, certo. Mas nunca é demais ouvir o Aníbal Cury, o Zé Eduardo Vieira, ouvir o Saul Raiz, ouvir o Stephanie Júnior e o Stephanie Ministro. Nunca é demais ouvir os nossos deputados, nunca é demais ouvir as pessoas gradas da sociedade curitibana para nós chegarmos realmente a um acerto e não perdermos a próxima eleição. Mas olha bem, seria também importante ouvir opinião pública, ou pelo menos quem faz opinião pública. Não tenho feito outra coisa no meio do povo. Então nós vamos trazer uma pergunta, mais uma pergunta verdadeira, de uma jornalista sobre esse assunto. De certa forma, refletindo o que está acontecendo por aí. Nós vamos chamar a pergunta da jornalista Roseli Abrão. Prefeito Rafael Greca, o secretário Castaniguchi é o seu candidato a prefeito de Curitiba? É um dos pré-candidatos do nosso partido e tem todas as condições de ser um bom prefeito. Prefeito Rafael Greca, eu acho que você tem uma grande responsabilidade por Curitiba. Você é um homem que ama Curitiba. Eu acho que a sua eleição, eu acompanhei bem a sua eleição, você lutou por Curitiba, lógico que você teve um apoio integral, dedicado do Jaime Lerner, que era prefeito na oportunidade, mas você também tinha um cabo eleitoral muito grande, que era o teu amor por Curitiba. Esse foi o teu grande cabo eleitoral. O povo sentia isso, que você queria ser prefeito para fazer alguma coisa por Curitiba. Eu senti isso, e o povo também sentiu. Então você tem uma responsabilidade grande para apresentar um candidato. Diga, hoje, na sala exclusiva, Enéas Farias, senador, eu que participei da vida política de Curitiba há muitos anos, que você sabe disso, tive grandes oportunidades, acho que em termos de televisão, acho que fui eu que mais te entrevistei em termos de televisão e rádio também, em Curitiba. Eu acho que você devia aproveitar essa noite maravilhosa aqui na sala exclusiva e dizer, pelo menos, que é aquele que você... dá o perfil, pelo menos, do candidato que você acha ideal para Curitiba. Uma pessoa comprometida com as transformações que essa cidade sofreu, uma pessoa que não seja vulgar, que não seja fria, que tenha inteligência e informação à altura da importância dessa cidade no cenário nacional e mundial. Uma pessoa que seja capaz de confirmar as nossas esperanças. Porque muito se tem dito que Curitiba só é possível aqui, com a nossa gente, como se nós fôssemos uma cidade de relojoeiros suíços, de casinhas de chocolate, de Joãozinhos e Marias, todos vestidos de tiroleses. Outro dia o deputado Prisco Viana ainda me dizia isso no Congresso Nacional.
Ah, mas em Curitiba é possível tudo. Eu disse, não é verdade. Qualquer cidade brasileira pode ser uma outra Curitiba. Por exemplo, para trocar lixo por comida, precisa ter comida, lixo e vontade política de trocar o lixo. Precisa ter muita energia para, por exemplo, como a Margarita faz, reunir 170 mil brinquedos para trocar por lixo na véspera do Natal, ou reunir 190 mil kits de chocolate para trocar por lixo na véspera da Páscoa. Para fazer um programa como o Vale Vovó, que leva uma cesta básica para cada idoso aposentado lá na periferia, precisa ter vontade de visitar os idosos e não fazer aquela fila horrorosa do dispensário que não tem nenhum compromisso com a causa social. Para administrar um sistema de transporte como o nosso, é preciso know-how, conhecimento, capacidade. O prefeito tem que ter estofo, mas não só o estofo técnico. O prefeito tem que ter sopro de vida, hálito criativo. Rafael, na verdade, isso tudo é muito bonito e necessário e formidável, se nós conseguirmos moldar uma criatura com este perfil e com este hálito, que você quer. Mas nós não podemos esquecer que tem que haver um embasamento popular, tem que haver um casamento com a vontade do povo, ou a certeza do Rafael Greca e do seu partido e do governador é tanta que ganha eleição de qualquer jeito. Não, eu não tenho nenhuma ilusão e nenhuma prepotência. Nós podemos perder a eleição em Curitiba se nós não tivermos a capacidade e a humildade de ouvir a voz do povo. Vamos num pinga-fogo aí, conversar um pouquinho, para ver o que nós chegamos aí. Antes do pinga-fogo, só quero fazer uma colocação. Mas quero dizer o seguinte, eu não estou derrotado previamente. Nós vamos ganhar a eleição em Curitiba porque nós vamos ouvir a voz do povo. E quem for contra nós vai ter que mostrar onde foi que nós erramos. E quem for por nós tem maior responsabilidade ainda do que só nos criticar, porque terá que assumir com a população o compromisso de manter as nossas decisões acertadas, o compromisso de confirmar as nossas obras, de conservá-las, e mais do que isso, de não abandonar o rumo de justiça social que a cidade está trilhando. Rafael Greca, dos pré-candidatos do seu partido, você fala em alguns, o governador fala em outros, de repente todos falam em quase todos. Se fala no Cássio Taniguchi, se fala no Algaci Túlio, no Augusto Canto Neto, no Carlos Seniviva. E ninguém fala naquele que pelo menos está propondo alguma coisa, já tem um projeto de trabalho para Curitiba, que é o Rafael Deli. Por que ninguém fala no Rafael? Ele tem que falar sozinho. Não, falamos também no Rafael Deli. Ele tem um projeto de trabalho para Curitiba, que é um projeto de toda a equipe. Não é uma exclusividade sua dizer que a cidade tem que se estender à região metropolitana. Acho que pode também ser o candidato a prefeito, não tem exclusão nenhuma. Prefeito Rafael Greca, se o Cássio Taniguchi for escolhido candidato a prefeito pelo seu partido, PDT, você sai em campanha a favor dele? Se for uma decisão das bases do partido, referendada pela convenção, com o entendimento da minha equipe, do nosso governador, claro que sai. Quer dizer, precisa tudo isso. Claro que um candidato não pode ser de si mesmo. Mas a convenção, mas a convenção do partido. O partido resolve, escolhe em convenção o senhor Cássio Taniguchi. No dia seguinte, qual é a sua posição? Se nascer para ganhar a convenção, tem que sair das bases. Ganhar a eleição. Mas a convenção é o legítimo, mas claro legítimo é a convenção. Aí no dia seguinte você sai em campanha. Sim, senhor. Muito bem. Rafael, o senhor propôs e vamos propor a você um ping-pong. Vamos perguntar concisamente, esperamos também respostas concisas para ganharmos esse tempo final que ainda temos de programa. Vamos fazer uma pergunta no nome que eu sei que é do seu coração. Senador Darcy Ribeiro. É uma resistência do Brasil possível. Bem. Muito bem. Hoje, Jaime Lerner. É meu irmão por parte de cidade. Augusto Canto Neto. Fez as obras do Jaime Lerner e as minhas. Seria um bom prefeito. E o Leonel Brizola. É uma pena que tenha sobrevivido ao seu mito. Senador Roberto Requião. É importante para nos provocar. E o seu partido, a nível nacional e aqui no Paraná, o PDT? É uma bandeira social-democrata muito importante para o Brasil,
para ser caudatária da guaiaca do Lula? Ex-prefeito de Curitiba, Maurício Frutti. É um curitibano cordial. Pois bem, um dos seus projetos é ser governador do estado, sucedendo ao Jaime Lerner. Provavelmente, essa é a linha que está aí. Irá se defrontar com Roberto Requião, com Álvaro Dias e com José Eduardo. Sobre o Requião você já falou, o Álvaro e o José Eduardo. O Álvaro Dias é uma liderança política importante, não penso que me atrapalhe. O senador José Eduardo Andrade Vieira é um bom aliado por quem eu tenho muito apreço. Prefeito Rafael Greca, seu companheiro de vereador, começou a carreira como civil vereador, você mesmo afirmou e confirmou que ele foi para o PDT junto com você e pretende também ser candidato a prefeito de Curitiba, já em outras eleições passadas. Algaci Túlio. Não vejo por que tenha que ser excluído do debate sucessório. É um excelente companheiro e é também meu irmão por parte de cidade. Saul Raiz. Que bom se tivesse vontade de ser prefeito de novo. Dentro ainda dessa história de você poder vir a ser candidato a governador no seu partido, você terá, parece que inevitavelmente, os Bellinati para concorrer. Ou a Emília ou o Antônio. Como você vê isso? Acho que nós nos acertamos e resolvemos isso na fraternidade de dentro de casa. Acho a Emília uma excelente candidata ao Senado da República. Já resolveu o problema. Já resolveu. E o Antônio Bellinati, um bom candidato a governador? Se for prefeito de Londrina, não será candidato a governador. E o governo Fernando Henrique Cardoso, como tem sido para os municípios e para o Brasil? É uma pena que tenha cortado os próprios pulsos, não definindo a questão das reformas e da reeleição com a decisão que devia ter tido no tempo passado imediato. Eu vejo o presidente como um homem muito charmoso, muito inteligente, muito bem intencionado, mas refém do táxi do PFL. Seu candidato a prefeito de Curitiba? Ainda não tem. Mais alguma coisa, Silvio? Vou correr sem dizer hoje. Rafael Greca, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, boa noite. Estamos felizes. E alguma consideração ao final que você deseja fazer? Eu acho da maior importância que esse programa se abra como uma janela de inteligência para a reflexão política da cidade, do Estado e do Brasil. Eu acho que essa discussão, conduzida por você, senador, pelo Silvio Sebastiani, ela provoca na consciência crítica da cidade e do Estado uma lucidez nova. É muito importante que nós pensemos sobre nós mesmos, porque nós precisamos conquistar o cenário nacional. O Brasil possível também passa pela afirmação política de Curitiba e do Paraná. Nós temos que desmontar essa ideia de que Curitiba só é possível aqui, de que as coisas bem feitas só são possíveis no cenário dos imigrantes, como se nós não fôssemos parte do Brasil. Nós temos que ser capazes de vencer a nossa timidez e de mudar o Brasil. E isso passa muito pela reflexão bem conduzida do processo político, coisa que vocês têm feito muito bem. Eu sou um ouvinte atento e muito atiçado desse programa no seu tempo. Rafael Greca de Macedo, prefeito de Curitiba. Muito obrigado pela sua presença no programa hoje. Obrigado. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.